Imagine você receber vários aluguéis em euro morando na Europa, ter investimentos imobiliários, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Como você pode fazer isso sem precisar pegar uma dívida do banco ou gastar 200, 300, 400 mil euros em um bem imobiliário? Hoje eu vou te mostrar como investir no setor imobiliário com algumas dezenas de euros ou dólares e você vai receber o nome de alguns ativos já hoje aqui para começar a investir na prática. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e aqui no Renda Gringa eu te ajudo a você chegar mais perto do seu objetivo financeiro, recebendo renda passiva em euro e dólar. Hoje eu vou apresentar para vocês uma solução muito mais fácil do que fazer uma dívida e comprar um bem imobiliário e ter que lidar com inquilino, lidar com obras, com impostos. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem começar investindo com muito pouco e de maneira muito rentável. O nome desse dispositivo, desse ativo é REIT. É uma palavra em inglês para Real Estate Investment Trust, ou seja, você faz investimentos imobiliários com vários outros investidores juntos, assim o dinheiro de vocês faz um volume importante e vocês conseguem investir em um fundo imobiliário, uma empresa especializada em investimento imobiliário. E assim você ganha aluguéis proporcionais. Você não precisa comprar um apartamento, uma rede de hotéis ou uma indústria sozinho. Agora você pode compartilhar, comprar pedaços dessa indústria, desse bem imobiliário e receber aluguéis por isso. Veja nessa imagem como funcionam os REITs. Você tem os associados, os investidores, que juntos vão colocar o dinheiro, vão investir nesse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário ele é gerenciado por uma equipe de analistas e gerentes especializados nesse assunto e eles são responsáveis por achar os melhores dispositivos, os melhores ativos imobiliários para investir. Então, por exemplo, se você investe num fundo imobiliário especializado na parte industrial, ou se não, um REIT especializado em setor de saúde, por exemplo, onde vai achar bens que podem ser alugados para hospitais ou centros universitários especializados em saúde, então eles vão investir nesse bem imobiliário e todo aluguel que eles vão receber, eles têm que passar pelo menos 90% para todos os investidores. Significa que a partir de agora, com 10, 20, 30, 40 euros ou dólares, você consegue comprar um pedacinho de um bem imobiliário e receber aluguel proporcional. E se você acha que isso é algo novo, que está surgindo agora, que pode ser arriscado, é só um conhecimento que você não tem. Hoje nos Estados Unidos, mais de 170 milhões de pessoas têm investimentos em REITs. Isso mesmo, mais da metade da população americana. Simplesmente porque grande parte das famílias e das pessoas nos Estados Unidos investem para aposentadoria justamente usando bens imobiliários na bolsa de valores ou simplesmente comprando ações. Se a gente for somar os bens imobiliários, terrenos, prédios, centros hospitalares, data center, torres de transmissão, tanto de energia quanto de telecomunicações, prédios residenciais e comerciais, são mais de 500 mil bens onde os fundos imobiliários americanos detêm o poder e passam parte do aluguel para os acionistas, para os associados. Eles impactam com mais de 3 milhões de empregos no mercado americano. Como você pode ver na imagem agora, retirada do site do governo americano, mostra que os REITs valem mais de 4 trilhões se for somar o preço de cada bem imobiliário nos Estados Unidos que eles pagam aluguel para o acionista. Isso gera mais de 109 bilhões só de aluguéis que são pagos para os acionistas. Se a gente for somar o valor de mercado de todos os REITs, de todo o setor imobiliário, vale mais de 1,2 trilhão. E você pode escolher entre mais de 190 fundos imobiliários, que a gente chama de REITs, nos Estados Unidos nesse momento. Alguns deles, 28 nesse momento, inclusive fazem parte das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Significa que elas valem bilhões de dólares. E além disso, são separados em 14 setores, veja só: data center, REITs que são diversificados, que vão ter um pouco de cada setor imobiliário dentro da carteira, os que cuidam do setor da saúde, industrial, telecomunicações, escritórios, residenciais, resorts, ou seja, você pode investir em vários setores imobiliários. Como prometido, vou dar o nome de 5 para vocês que são interessantes, sobretudo nesse momento porque eles são grandes, pagam boa renda passiva e em breve o governo americano vai abaixar a taxa de juros. Isso significa que vai beneficiar o setor imobiliário, então dando um potencial de crescimento e ganho com essas empresas. Por que a diminuição da taxa de juros impacta positivamente esses investimentos? Porque se a taxa de juros cai, quando as pessoas forem fazer empréstimo no banco para simplesmente investir no setor imobiliário, ou quando as empresas vão pegar dinheiro no banco para construir um grande empreendimento, os juros estão mais baixos. Isso fomenta, isso incentiva as empresas e as pessoas a pegarem empréstimo e investirem no setor imobiliário. Afinal, os juros são menores, então o investimento total vai ser menor.
Então, com uma conta de investimento aberta, aqui no canal você vai achar eu falando sobre esse assunto, e aqui na descrição do vídeo você vai achar um vídeo falando disso. Você, óbvio, precisa de uma conta de investimento para fazer investimento. Você vai mandar dinheiro da sua conta bancária para a conta de investimento e lá dentro dela vai procurar o nome dessas empresas, desses REITs que eu estou citando aqui para vocês. A primeira delas se chama Vici, V-I-C-I. A Vici é dona de muitos empreendimentos em Las Vegas e outros espalhados nos Estados Unidos, mas principalmente em Las Vegas. Os principais resorts e hotéis são de propriedades do Vici. Significa que se você comprar uma ação do Vici, você vai receber aluguéis proporcionais de hotéis e resorts em Las Vegas. Quando você imaginou ser dono de um hotel ou de um resort lá nos Estados Unidos? Essa é a sua oportunidade e começando com pouco. Essa é a democratização das finanças, onde você, uma pessoa normal, pode investir e receber aluguéis proporcionais. Veja nessa imagem aqui a distribuição dos ativos e dos terrenos e dos prédios dos hotéis do Vici nos Estados Unidos. Então veja que não é só concentrado em Las Vegas, mas você tem ali inúmeros estados americanos com propriedades nessa empresa. Nesse próximo gráfico você vê o crescimento médio anual de valorização desse REIT na Bolsa de Valores, 7,9% só de crescimento, sem falar dos aluguéis que você vai receber, sem falar da renda passiva, porque existe duas maneiras de ganhar. Você compra um pedaço de um bem imobiliário, você pode ganhar com a valorização, assim como você compra um apartamento ele pode se valorizar, e você recebe os aluguéis de um apartamento, não é mesmo? Como investindo no Vici, investindo em um REIT, você também recebe os aluguéis. E falando dos aluguéis, o Vici nesse momento paga aluguéis em torno de 5,5% ao ano. Então, se ele tem um crescimento médio próximo de 8 e paga em torno de 5,5 de aluguel, você pode considerar uma média anual histórica de 13,5% de valorização, considerando tanto a valorização da parte quanto o aluguel que você recebe. 5,5% só de renda passiva significa que se você investir $1.000 ou €1.000, você vai receber $55 sem ter feito, entre aspas, nada, só por você ter tirado o dinheiro da conta bancária e ter comprado com esse dinheiro partes, ações do Vici. A boa notícia é que se você deixar €1.000 ou $1.000 numa conta bancária na Europa, isso não vai render nem $20 ou nem €20 durante um ano, porque o dinheiro parado na conta bancária não rende nada. E esses $55 que eu tô falando de renda passiva é justamente só a renda passiva. Nesse caso aqui, a valorização histórica fica ali próximo dos 8%. Então significa que você compraria 1.000, dali um ano estaria valendo 1.080, 1.090, mais os 55 de renda passiva que vão cair na sua conta de investimento, em forma de dinheiro que você pode usar justamente para reinvestir. O próximo ativo que eu vou mostrar para vocês, ele é uma ação, uma empresa cotada na bolsa americana que se chama Avista. Dessa lista que eu estou passando para vocês de 5, ela é a única que não é um REIT, ela é uma empresa, ou seja, ela tem autorização para investir em outros setores que não seja só imobiliário. Nesse momento, a Avista ela investe principalmente na construção de hidrelétricas e termoelétricas, o que é muito interessante porque paga muita renda passiva. É um setor que consegue gerar muito caixa e tem obras de longo prazo. Veja nessa imagem aqui, onde eles têm vários centros, tanto de distribuição quanto de extração de gás, mas também de eletricidade com hidrelétricas nos Estados Unidos, nos estados de Montana, Washington e Oregon. Nesse gráfico abaixo vocês veem o nível de valorização da ação, é um índice PL, preço-lucro. É quanto a ação vale na bolsa de valores comparado ao lucro que ela gera. Quanto maior o lucro dela, ou seja, vai diminuir esse indicador, ou quanto mais baixo o preço dessa ação na bolsa de valores, mais vai diminuir esse valor comparado ao lucro que ela gera. Resumindo, quanto menor o valor do PL, melhor. E nesse momento essa empresa está cotada num dos melhores valores históricos. A gente pode comparar esse índice PL na bolsa de valores com um preço de metro quadrado em um certo bairro de um apartamento. Ou seja, se o metro quadrado está barato, tá bom para fazer o investimento. O índice PL mostra que esse é o momento oportuno para fazer um investimento na Avista. O terceiro REIT é um dos maiores dos Estados Unidos, é um dos fundos imobiliários mais poderosos que tem mais ativos, é o Realty Income. Nesse momento ele paga quase 6% de renda passiva ao ano. Significa que de todo o valor que você investir, você vai receber em torno de 6% desse valor em forma de renda passiva na sua conta de investimento nos próximos 12 meses que você vai fazer após ter investido nele. Lembrando que a maior parte desses rates que eu apresento para vocês pagam dividendos, aluguéis trimestrais, ou seja, em vez de você receber o aluguel mensal como se fosse numa casa, eles acumulam e pagam a cada 3 meses. Veja nessa imagem, veja que eles têm um valor de mercado de 73 bilhões.
com 4,8 bilhões só de aluguéis que eles recebem. Fazem 55 anos que eles estão nessa atividade, de comprar bens imobiliários, alugá-los e receberem os aluguéis. Nesse momento, eles têm mais de 15 mil propriedades nos Estados Unidos. O Realty Income é uma empresa que eles têm muitos terrenos onde são alugados para empresas únicas. Sabe quando você está andando na rua e você vê um McDonald's? Não tem outra empresa colado a ele. Existe só uma empresa em um certo terreno com um andar ou dois no máximo para aquela empresa. O Realty Income é especializado também nesse setor, onde vai ter sempre bens imobiliários alugados por longo prazo para algumas empresas. Lava Rápido, empresas de restauração como McDonald's, Burger King e assim por diante. Veja esse gráfico que mostra aqui que ele é o 6º maior rate do planeta, ou seja, é a 6ª maior empresa imobiliária do planeta. Vocês têm aqui também o gráfico que mostra o crescimento só da valorização do ativo de 4,3% ao ano em média. São mais de 30 anos, inclusive, aumentando esses dividendos, aumentando esses aluguéis pagos para cada acionista. E dentro desses milhares de ativos, nessa imagem você vê um pouco da diversificação, o tanto de empresas que usam os serviços, usam os terrenos, os prédios, as casas, enfim, todo o material imobiliário à disposição do Realty Income. E vocês têm também uma diversificação setorial, vocês têm farmácias, centros de fisioterapia, vocês têm empresas de restauração, como eu citei o McDonald's, vocês também têm empresas que fazem trabalhos financeiros, de crédito, bancos que alugam esses terrenos e essas casas do Realty Income justamente para abrir o seu negócio. Ali na parte direita dessa imagem você pode ver também a distribuição geográfica nos Estados Unidos. 11% dos terrenos estão na Inglaterra, mesmo fora dos Estados Unidos, e depois vocês têm 10% no Texas, 5% na Flórida, 5% na Califórnia e assim por diante. O gráfico também mostra que a gente está com potencial importante para comprar essa empresa nesse momento, para ter ganhos tanto de valorização quanto receber a renda passiva. A próxima empresa é a Alexandria. É uma empresa especializada no setor de saúde, ou seja, eles compram terrenos, constroem hospitais ou compram já hospitais antigos ou prédios que podem ser adaptados como hospitais e cobram aluguéis então de empresas de saúde que vão usar esse espaço como um hospital ou um centro universitário especializado em saúde. Imagine, os contratos são de 20 anos, 30 anos, 40 anos, porque um hospital que se instala em um lugar, ele não espera sair dali do dia para a noite. E você pode se tornar sócio de uma empresa como essa, que faz esse tipo de investimento imobiliário e que você vai receber aluguéis de longuíssimo prazo. Hoje, a Alexandria paga 4,3% de renda passiva ao ano. Então, como eu já expliquei, tudo que você investir, você tem a tendência de receber 4,3% desse valor só de renda passiva. Essa empresa, ao contrário das outras que eu citei, não paga dividendo trimestral, ela paga dividendo mensal. Significa então que todos os meses você vai receber um pouquinho desse dividendo anual. Então, por exemplo, quando você compra uma ação da Alexandria, você vai pagar em torno de $35. Em vez de você receber seus $2,60 de aluguel no ano, eles vão te pagar 26 centavos por mês aproximadamente. Então, ou seja, o aluguel anual é dividido por mês, assim como quando você faz um investimento imobiliário clássico, quando você compra uma casa, um apartamento e você aluga. O inquilino não paga anualmente, ele vai pagar você mensalmente. Veja que o crescimento e a valorização desse rate de 2019 até 2024, 37,4% de crescimento nesse período. Vocês têm também o gráfico que mostra o nível de valorização, como eu falei, o índice preço-lucro entre os mais baixos do mercado. Aqui vocês estão vendo um gráfico que mostra a capacidade de geração de caixa da empresa, o CFO, ou seja, o cash flow. Então aqui você está vendo nessa imagem o valor de 12,17, que é um valor histórico, ou seja, a empresa está cotada no nível de valorização que ela não atingia há muito tempo. E aqui você está vendo um gráfico que mostra a tendência de crescimento do setor de saúde, desse setor imobiliário na saúde, que é de 78% de 2013 a 2023 e temos a mesma tendência até 2033, é o que mostram os estudos. Isso equivale a 7% de valorização e crescimento por ano. A Alexandria paga 3,9% de dividendos, só de renda passiva, como eu já falei, sem considerar esse crescimento que eu citei agora há pouco. Um próximo rate que você deve ficar de olho é o Kilroy Realty. O código dele é KRC para você procurar. Ele paga dividendos trimestrais. E ele tem uma grande parte de seus ativos distribuídas em vários prédios comerciais nos Estados Unidos. Inclusive, esses prédios comerciais e também usado para empresas, você pode olhar esse gráfico,
Nos prédios dele, vários andares são alugados para Sony, Netflix, os empregados do Stripe, para Microsoft, para Adobe. Então você tem prédios comerciais gigantescos onde as salas são alugadas para grandes empresas. Quando você investe nesse REIT, você está, na verdade, comprando um pedacinho de um prédio, onde os aluguéis são pagos por empresas como Microsoft, como Netflix, e assim você recebe os aluguéis. No gráfico você vê que também essa ação está com preço interessante. Aqui você está vendo o preço sobre o FFO, que a gente também pode considerar como preço lucro dessa empresa. E chegamos no nosso último REIT, o NNN, que paga dividendos em torno de 5,3% ao ano, sem contar a valorização. Ele paga dividendos trimestrais. Na imagem ao lado você está vendo o tipo de bem imobiliário que eles são proprietários. Então é o que eles chamam nos Estados Unidos de single tenant, ou seja, é um inquilino só por bem imobiliário. Como vocês podem ver, muito parecidos também com os prédios que a gente encontra do McDonald's, Burger King, que a gente encontra pela rua. Lá nos Estados Unidos isso é muito clássico, e ainda mais que outros setores também utilizam, como setores de saúde, as farmácias, lava rápido e assim por diante. Pequenos supermercados também. Veja que ele tem um crescimento de pagamento de aluguel, de dividendos, de crescimento nos últimos 34 anos. E uma coisa interessante a perceber é a taxa de ocupação de um bem imobiliário. Não adianta nada o fundo imobiliário ter vários ativos, vários prédios, várias casas e eles não estarem ocupados. Aqui nesse gráfico vocês veem que eles têm 96,4% de ocupação de todos os bens imobiliários deles. Significa que quase todos estão alugados o tempo todo. Inclusive nesse último gráfico você vê qual é o vencimento dos contratos. Então você pode ver ali que a maioria dos contratos de aluguel vencem depois de 2033, ou seja, só a partir de 2033 ele vai negociar a maior parte dos contratos, se ele vai aumentar o preço do aluguel, mas até lá está garantido que 96% dos inquilinos estão com o contrato feito e pagando os aluguéis. Esse foi mais um vídeo do Renda Gringa. Se você aprendeu algo novo, se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Aqui no Renda Gringa você encontra tudo o que precisa para investir no longo prazo. Aqui na descrição do vídeo você tem inclusive o link da nossa consultoria para você fazer sua pré-inscrição. Assim que abrir vagas, a gente faz consultoria personalizada com os nossos clientes. Você vai ser informado para a próxima abertura. Não deixe de fazer sua pré-inscrição e eu te espero no próximo vídeo.